Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonathan Souza e vamos trazer aqui o giro de informações do Cabuloso. Antes da gente começar o vídeo, aquele pedido de sempre, aquela ajuda que você sempre faz aqui para fortalecer o canal, deixar o like já desde o início. Nossa meta aqui, ó, 700 likes, quem puder ajudar. Inscreva-se também no canal e também clica no botãozinho de hypar se você tiver disponível. Hypa o vídeo aí, se hypar, comenta aqui embaixo que você hypou, que você vai estar ajudando o canal, tá certo? Comenta, ó, hypei aqui para ajudar, para fortalecer o trabalho. E se não tiver hype, comenta hype aqui, deixa o comentário hype, HYPE. Eu vou saber que você não tinha um hype, mas queria ajudar, tá certo? E inscreva-se, deixa o like, comenta, vamos junto trazer as últimas informações do Cruzeiro. Ah, não esquece não, perguntaram pra mim aí, cadê o link do Mercado Livre? O link tá na descrição, aparece também no cantinho aqui de vez em quando aqui, ó, tá certo? Mas link na descrição pra você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aí o canal. Mercado Livre e Shopee, link na descrição, beleza? Barato, com desconto e você ainda vai estar ajudando o nosso trabalho. Vamos trazer as notícias do Cabuloso, começar aqui com a informação que envolve o Matheus Cunha. Informação do Samuel Venâncio, a tendência é que Matheus Cunha não volte a atuar pelo Cruzeiro. Nas últimas semanas, o Maior de Minas e o Internacional chegaram a avaliar uma possível negociação envolvendo o goleiro, mas o negócio não avançou. Mas o Cruzeiro não conta com o Matheus Cunha, nem o Arthur Jorge também não. Ainda mais que o Otávio agora assumiu realmente o gol ali, a titularidade do Cruzeiro, o Matheus Cunha foi perdendo cada vez mais espaço. E para você ter uma ideia, hoje o Vitor Larmonier é a segunda opção ali, né? Prova disso é que no jogo do amistoso que aconteceu recente, né, contra o time uruguaio, o Vitor Larmonier entrou na vaga do Otávio, né? Teoricamente seria o Matheus Cunha, que seria ali o reserva imediato, mas entrou o menino da base, Vitor Larmonier, mostrando que o Matheus Cunha realmente perdeu posição. Agora, para onde o Matheus Cunha vai, eu não sei. E aí, você acha que realmente o Cruzeiro vai conseguir um clube aí para o Matheus Cunha jogar nessa temporada 2000, desse restante, né, de temporada 2026? Usa o espaço de comentário, mas o Internacional tentou, o Cruzeiro não chegou num acordo e aí por enquanto tá aqui no Cruzeiro, mas não faz parte dos planos, tá certo? E não para em Matheus Cunha, a informação é o seguinte, ó, até o fim da janela de transferência o Cruzeiro vai trabalhar para negociar Matheus Cunha, Wanderson e Chico da Costa. Como os três jogadores estão em uma lista de saídas, o treinador Arthur Jorge optou por não utilizá-lo nos amistosos. Informação do Samuel Venâncio. Então, além do Matheus Cunha, também o Wanderson e o Chico da Costa estão nessa lista de dispensa do Cruzeiro. E aí? Você também colocaria mais algum jogador nessa lista de dispensa? Usa aqui embaixo a sua visão, a sua opinião nos comentários. Vai aí e monta a sua lista de dispensa, mas já vai incluindo aí o Matheus Cunha, o Wanderson e o Chico da Costa. Mas quem você colocaria nessa lista de dispensa, hein? Usa espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E nação, olha essa bomba aqui, ó. Santos deve todos os jogadores emprestados pelo clube, ou seja, os jogadores que atuam por outros clubes só recebem a parte do salário responsável pela equipe que está jogando, mas não a parte do Santos. E não para aqui, porque você tá pensando assim, ah, tudo bem, o jogador não joga no Santos, né? Tá emprestado lá e tal, mas jogadores que estão no Santos emprestados também por outras equipes. No caso, Cruzeiro emprestando Gabigol, né? O Gabigol não está recebendo a parte salarial que o Santos deveria pagar, né? E como é que vai ficar isso no futuro? Eu vou trazer na tela para vocês aqui, sim. E tá na tela para vocês aí, ó. Emprestado pelo Cruzeiro ao Santos até o fim da temporada, Gabriel Barbosa vem recebendo normalmente apenas a parte salarial paga pela Raposa. Os valores que deveriam ser arcados aí pelo Santos, que superam R$1 milhão mensais,
seguem em atraso. Só o Cruzeiro está pagando a parte dele, o Santos não está pagando. Então o Santos não paga o salário dos jogadores que estão emprestados pelo Santos a outras equipes e também não paga os salários de jogadores que, por exemplo, o Cruzeiro emprestou o Gabigol, outra equipe emprestou para o Santos também, jogadores que estão emprestados ao Santos também não estão recebendo a parte acordada pelo Santos. O Cruzeiro paga a parte dele, mas o Santos também teria que pagar o restante. E como é que vai ficar isso no futuro? Quando o jogador for quebrar o vínculo com o Santos e voltar para o Cruzeiro, ou o Cruzeiro for reemprestar ele para outro lugar, quem vai ficar com essa dívida aí? Porque teoricamente está num contrato, tudo bem, mas teoricamente a dívida seria o salário pago na totalidade pelo Cruzeiro, mas como o Cruzeiro repartiu isso aí em contrato, né? Espero eu acho que sim, né? Então quem é o devedor é o Santos, né? Vamos ver como é que vai ficar isso no futuro, mas só o Cruzeiro tá pagando salário, a parte que pertence ao Cruzeiro nesse momento, em contrato, mas o Santos não tá pagando, né? E aí tá dando um calote geral. Deixa aí a visão de vocês, a opinião de vocês. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E avisar para vocês que Gabriel Peck está realizando os últimos exames médicos e também testes físicos para ser anunciado pelo Cruzeiro. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito até nesta terça-feira. O atleta assinará contrato válido por 5 temporadas. A informação também do Samuel Venâncio. Então, Gabriel Peck fazendo os últimos exames médicos, fazendo também os últimos testes físicos para ser o novo reforço do Cruzeiro, né? Muita gente feliz aí com a contratação, sabe que esse jogador vai dar um retorno, né? Tanto técnico como também para o grupo, né? Vai compor um grupo aí, um jogador de grupo, um jogador que vai chamar responsabilidade também para ele, né? Ser um jogador daqui a pouco você vai ouvir falar que é um dos principais jogadores aí, né? Como é que eu vou dizer? Cabeça do time, né? Cabeça do elenco aí também, né? Sempre tendo a voz ativa ali também, né? E também na questão também dentro de campo, né? Dentro das 4 linhas aí, o jogador que vai ser importante pro Cruzeiro. Espero eu também que seja isso, né? Vamos lá, vamos torcer, né? Vamos torcer porque realmente a gente sabe que qualidade tem, né? Mas vai depender também dos jogos, vamos ver isso na prática daqui a pouco, não é isso? Mas Gabriel Peck será anunciado, tendência que aconteça esse anúncio, né? Não mais tardar essa terça-feira. Vamos aguardar aí. Que logo tem mais informações para vocês, beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro. E uma atualização para vocês que envolve o lateral direito William. William recebeu algumas consultas de mercado, mas nenhuma delas progrediu. A staff do lateral direito ainda não se reuniu com a diretoria do Cruzeiro para definir os planos para esta segunda metade do ano. O William ainda não renovou com o Cruzeiro, já pode assinar um pré-contrato, né, e sair totalmente grátis no final do ano, mas o William ainda tem esperança de renovar com o Cruzeiro. Você renovaria com o lateral William, né? Muita gente fala que o William pode ser ainda importante, jogador que pode aí ser o reserva do Fagner, né? Contribuir para o Cruzeiro. Eu acho um bom lateral, eu acho um lateral excelente, nos ajudou muito por diversas vezes, sendo nosso jogador titular, chegou a ser convocado para a seleção, jogando pelo Cruzeiro, chegou a ser considerado o melhor lateral direito pelo Campeonato Brasileiro, né? Mas nos últimos tempos veio perdendo espaço, né? E acabou depois de 3 anos fazendo uma das piores campanhas nessa temporada 2026. Mas tem chance ainda de voltar a fluir, de crescer, desenvolver novamente o futebol que tanto encantou lá no começo, quando chegou no Cruzeiro e também no ano passado, ou você acha que é fim de linha para o William? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? Mas o William ainda não conversou com o Cruzeiro, mas tem alguns interessados que acabou não dando certo ainda. Será que o William vai sair ou ficar no Cruzeiro? Responde aí embaixo nos comentários a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá? E Nação Azul, Cruzeiro acaba de anunciar um novo reforço. Seja bem-vindo ao cabuloso Cria da Toca. O atacante Adriano Júnior é o novo reforço da equipe Sub-20 Celeste. O atleta chega da Jacuipense da Bahia
por empréstimo, válido até o final de 2026. Se o Cruzeiro agradar do jogador, o Cruzeiro vai comprar de maneira definitiva. Então, nesse primeiro momento, chega por empréstimo até o final de 2026 e, se agradar, o Cruzeiro compra de maneira definitiva. Né? Desejar sorte ao jogador, que esperamos que renda aí vestindo a camisa do Cruzeiro. Não é isso? Deixa aí sua visão, a sua opinião, beleza? E na Nação Azul, informação é que o São Paulo realizou uma sondagem pelo zagueiro João Marcelo do Cruzeiro. E João Marcelo, que nesse amistoso, no primeiro tempo, claro que não teve muito ataque pra cima dele, mas se saiu bem. Se saiu, eu acho que pra reserva ali do Fabrício Bruno, reserva do Jonathan Jesus, ele pode ser que seja uma opção. Até porque o zagueiro não joga tanto, né? Se você for pegar uma média por ano, tem ali 50 partidas, 60 partidas, né? O João Marcelo vai jogar no máximo ali de 50, umas 8 a 10 partidas. Vai depender muito também de questão de cartão amarelo, expulsão, ou desgaste físico, né? Ou está poupando o jogador para um jogo importante, então vai lá e coloca o João Marcelo, mas vai jogar em uma média de 8 a 10 partidas no ano e vai contratar um zagueiro para fazer uma função, né, de um jogador que já está no grupo. Então eu acho que o Cruzeiro não vai atrás de um outro zagueiro, mas o São Paulo realizou uma sondagem pelo zagueiro João Marcelo. A resposta do Clube Mineiro foi clara: não há interesse em liberá-lo por empréstimo. A diretoria entende que o defensor será importante para a rotação do elenco, principalmente pelo calendário cheio e o grande número de competições na temporada. Neste momento, uma saída por empréstimo não está nos planos da Raposa. Se for levar o João Marcelo, vai ter que comprar o jogador, né? O Internacional também tentou fazer isso. Agora vem o São Paulo, que está quebrado, né? O São Paulo está quebrado, o Internacional também está quebrado, então não tem ali dinheiro para investir. Eles querem um jogador por empréstimo, mas você vai contratar um jogador por empréstimo, você tem que pegar jogador que não está sendo utilizado, e o João Marcelo é o reserva imediato, né? Se não tiver o Fabrício ali, quem entra é o João Marcelo. Então acaba, o Jonathan, ele joga pelas duas também, o João Marcelo consegue fazer tranquilamente as duas. Então, se não tem o Fabrício, não tem o Jonathan, ele estará à disposição ali, né? Tanto ele como o Vidalba também. O Cruzeiro ainda não renovou o contrato com o Vidalba. Estamos aguardando aí o que vai acontecer aí, porque tá demorando bastante pro Cruzeiro chegar num acordo aí com o Vidalba também, tá certo? Mas tá aí. E aí, você cederia aí o João Marcelo por empréstimo ao São Paulo ou manteria ele no Cruzeiro? Queria saber muito a opinião, a visão de vocês. E a questão do Vidalba, né? Tá demorando um pouco pro Cruzeiro renovar com o Vidalba, tá ficando meio chato isso já, né? Você acha que tá demorando ou não? Tá normal ainda, os dois se entendem bem, tanto o Cruzeiro como o Vidalba, e na hora que for, é isso mesmo? O que vocês acham? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá? Tá movimentando muito a internet, ó. O Christian praticamente já está vendido e tem já viagem marcada para a Rússia nessa semana para realizar os exames médicos e a assinatura do seu contrato. Porém, né, existe um ponto de atenção, que são os exames médicos. Segundo a informação do Samuel Venâncio, lembrando que em 2023 o Grupo City recomendou ao Bahia não fazer o investimento no jogador na época devido a isso, né? Então, agora há pouco o Samuel falando sobre isso, trouxe essa questão aí de que em 2023 houve alguma questão, parte física aí do Christian, que acabou não conseguindo concretizar a compra naquele momento, né? Houve uma recomendação aí do Grupo City, né? Aí o Cruzeiro foi, né, pouco depois, e fez os exames médicos e houve o êxito ali nos exames e contratou o jogador, né? Agora há uma questão de venda do Cruzeiro para um time de fora que vai fazer os exames médicos, e aí haverá uma outra análise, né? De um outro clube. O Cruzeiro passou nessa análise, né? Quando fez aqui. Agora ele vai para uma outra análise. Na época o Grupo City não recomendou. Não sei porquê. Até acho que o Christian é um dos jogadores mais ativos do Cruzeiro atualmente. Um dos jogadores que mais jogam e fisicamente um dos jogadores
mais fortes do Cruzeiro. E não falo em força de músculo, não. Uma questão de aguentar mesmo jogo a jogo, sabe? De praticamente não ficar fora de jogos. É um jogador que não cansa tão fácil, que não tem desgaste físico, que não tem nada assim nesse quesito que atrapalhe ele, né? Agora, por que foi que o Grupo City recomendou o Bahia não contratar devido a alguma questão médica? Aí eu já não sei dizer, mas a questão foi que na época houve essa recomendação e o Samuel colocou uma cautela aí, porque ele vai fazer os exames médicos por lá e só vai anunciar que vendeu realmente o jogador quando sair os exames médicos, a aprovação da venda, né? Que agora sim já pode assinar o contrato e o clube lá vai ficar com o jogador. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião sobre isso. O que você acha sobre isso, hein? A informação é o seguinte, do Samuel Venâncio: o clube do Catar que havia feito proposta pelo PEC no início de 2025 era o Al Rayyan, na época comandado por Arthur Jorge. O técnico pediu a contratação do atleta na época. Durante a busca do Cruzeiro por um atacante, alguns foram oferecidos: Matheus Gonçalves, Brian Rodrigues, entre outros. No entanto, Arthur Jorge priorizou a chegada de Gabriel Peck, o nome já desejado há muito tempo pelo treinador. O jogador chega com total aprovação do português. Porque tem muita gente falando, contratou o Gabriel Peck, a diretoria que não sei o que. Não. A diretoria contratou porque foi um pedido do Arthur Jorge, que vem há muitos anos querendo a contratação do Gabriel Peck. Tentou no Al Rayyan. Eu vou trazer uma outra questão aqui. O Baú, né? O Baú, que a gente conhece aí, sempre trazendo conteúdos no YouTube também já viu lá no canal do Samuel Venâncio, do Samuca TV, o Baú falando dos valores que foram, no momento, naquela época, recusado pelo jogador e também pelo Los Angeles Galaxy, né? Eu vou trazer na tela para vocês aqui os valores, olha aí. E tá aqui, ó, o Baú do CSC, ó, falando que o Samuel Venâncio falou na live agora há pouco que o Arthur Jorge tentou levar o Gabriel Peck ao Al Rayyan, 16 milhões de euros. Olha o valor, acima do que o Cruzeiro pagou agora e conseguiu trazer para o Cruzeiro, né? 16 milhões de euros foi a proposta e isso encerra qualquer discussão sobre a contratação do jogador. Pedido do técnico Arthur Jorge e o Cruzeiro foi lá e fez, tá certo? Então o pessoal que tá aí questionando algumas questões, não sei por que tem gente questionando, cara. Chegou um jogador com potencial top demais, eu vou trazer os números para vocês aí, né? E tem gente questionando a contratação do Gabriel Peck, cara. Eu vou trazer os números na tela aí. Tá na tela, ó. Novo reforço do Cruzeiro, Gabriel Peck acumula números expressivos no Los Angeles Galaxy. Foram 43 gols e 28 assistências em 101 jogos. Números, a média aí de 0,71 participação direta em gols por jogo. Na atual temporada, o atacante soma 11 gols e deu 4 assistências em 20 partidas disputadas. Tem número melhor do que muito centroavante, tá? Ele tem número melhor do que muito centroavante e ele é um atacante de beirada. Você vai pegar aqui, pega os atacantes liberados que tem no futebol brasileiro e olha os números desses jogadores. Normalmente não tem muitos gols. Eles são normalmente atacantes ciscador, que atacante que cisca para um lado, cisca para o outro, tenta ir na direção do gol e aí ele vai servir alguém para dar o passe para essa pessoa dar o passe para fazer o gol. Então ele acaba contribuindo, mas acaba sendo aqueles atacantes ciscador. O Gabriel Peck faz gol, pelo menos, dá assistência, né? Ele não é só ciscador, ele também vai fazer o X1, ele vai fazer também quebrar linhas, né, velocidade, mas também vai dar assistência, vai fazer gol. Isso é um ponto fundamental, né? Pode pegar a maioria dos pontas que tem no futebol brasileiro ou até mesmo os pontas que passou no Cruzeiro ultimamente, né? A maioria não faz muito gol, faz uma quantidade assim baixa de gols, contribui para o jogo, mas muitas das vezes não é o protagonista. Ele leva a bola até tocar para alguém que vai dar o passe para fazer o gol. Então, normalmente não são os protagonistas. O Gabriel Peck tem esse ar de protagonista. Aí você vai falar assim, mas é a MLS, um campeonato assim, 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 o brasileiro é mais forte? Não. A MLS está em 9º lugar do ranking aí de ligas mais fortes do mundo. E o Brasil está em 6º, né? O Brasil está em 6º lugar, então não é tão diferente assim as ligas, né? E só para completar a informação, Gabriel Peck foi aprovado nos exames médicos
e nos testes físicos, e o clube já prepara o material para o anúncio oficial, que deve acontecer nos próximos dias, tá? Então, Gabriel Peck muito em breve aí. Será que estará disponível para o jogo de domingo contra o Grêmio? Você levaria o Gabriel Peck para esse jogo? Né? Pelo menos para estar no banco de reserva ali, entrar alguns minutinhos, já que é um amistoso, ou não? Você esperaria um pouco mais, o jogador treinar com o grupo, entrar mais nas atividades? Jogador que vinha jogando normalmente lá nos Estados Unidos, vinha treinando também, parou uns dias, né, devido às negociações, mas o jogador aí é um atleta, né, um atleta profissional, normalmente não para de fazer atividades físicas, né, se tá parado de treinar, tá fazendo academia, tá fazendo uma outra atividade, mas mantém o nível físico, né. Será que seria uma opção para domingo jogar esse jogo contra o Grêmio lá em Brasília, no Mané Garrincha, ou você não levaria para esse jogo? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? Galera, chegou até o final desse vídeo, você vai comentar aqui embaixo, fiquei até o fim, vou estar deixando o coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais o nosso trabalho aqui, tá certo? Comenta aí, se você clicar no hypar, tá? Clica no hypar e depois vai embaixo e comenta hype. Ou se não, comenta aí que você hypou para ajudar o canal, para fortalecer, tá certo? Muito obrigado de coração. Se não tiver hype disponível, vai no comentário e deixa o hype, escreve hype, ó, HYPE, tá certo? Eu vou saber que você não tinha o hype, mas queria ajudar, tá certo? Então deixa o like, clica no hypar, comenta bastante, inscreva-se no canal, nossa meta, ó, 700 likes. E também faz o seguinte, aproveita as promoções aí embaixo, tem Mercado Livre, Shopee para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando o nosso canal. Produto chegando a 60% de desconto, confere, o 7 do 7 tá aí, Mercado Livre, Shopee, e você não pode perder essas promoções tão imperdíveis. Link na descrição para você conferir. Além de você estar comprando barato, com desconto, ainda vai estar ajudando um cruzeirense. Beleza? Tamo junto, um abraço, fique com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!